Olá, bem-vindo ao Best in Tesla. Dan Priestley compartilhou um artigo sobre o caminhão Tesla Semi e escreveu: os operadores entendem o que o Tesla Semi pode fazer pelo negócio deles. Sim, este artigo mostra a transformação que está acontecendo, que até mesmo os críticos têm que reconhecer o quanto os caminhões Tesla Semi são disruptivos. Embora algumas empresas tradicionais ainda estejam em completa negação, e isso será a ruína deles. Mas vamos dar uma olhada neste artigo sobre o caminhão Tesla Semi, que mostra o quão disruptivo esse caminhão vai ser e como os pedidos do caminhão já estão explodindo. Mesmo antes da produção ter aumentado para números significativos, porque os números do caminhão Semi são simplesmente inegáveis. Vamos conferir tudo isso e mergulhar de cabeça. Então, o New York Times fez um artigo muito positivo sobre o caminhão Semi da Tesla, mostrando que caminhoneiros e empresas de frete adoram os caminhões e os pedidos estão chegando. Mas estamos meio que assistindo ao mesmo filme de novo, desde quando a Tesla lançou o primeiro carro elétrico produzido em massa. A concorrência não deu muita importância, mas isso mudou a indústria automobilística para sempre. E a mesma coisa parece estar acontecendo com o caminhão Semi, já que as montadoras tradicionais parecem estar cometendo o mesmo erro novamente, subestimando a Tesla. Mas só para contextualizar, o quão importante é o fato de o New York Times estar escrevendo um artigo positivo sobre a Tesla. Eu preciso te levar de volta a 2013, quando o New York Times escreveu um artigo sobre o Model S da Tesla, que tinha acabado de sair da linha de montagem pela última vez. Mas o New York Times tentou retratar isso de forma negativa e mentiu sobre isso. O repórter do New York Times, John Broder, escreveu uma resenha intitulada Stalled on Tesla's Electric Highway, que descrevia o Model S ficando sem autonomia em clima frio durante um test drive, precisando de um guincho. A matéria mostrou limitações na nova rede de superchargers da Tesla e no desempenho real do carro. Elon Musk chamou o artigo de falso, mas o New York Times defendeu a resenha, tornando-se uma grande história na mídia, com a Tesla alegando perda de centenas de pedidos. Mas essa não foi a primeira vez que houve uma avaliação falsa sobre um Tesla. Então, fazer com que o carro gerasse registros do veículo se tornou uma prática padrão depois que a Tesla teve problemas com o Top Gear, que forjou uma pane do Roadster original. Mas Elon Musk prometeu provas e cumpriu através do blog oficial da Tesla. A Tesla divulgou registros detalhados do veículo, mostrando que o avaliador supostamente não carregou totalmente o carro, fez um desvio desnecessário e o dirigiu de maneiras que esgotaram a bateria, como ficar dando voltas em um estacionamento. Então, essas mentiras e a criação de artigos falsos sobre o Model S da Tesla deixaram a relação entre a Tesla, Elon Musk e o New York Times, no mínimo, tensa. Mas isso só torna este artigo ainda mais impressionante, já que está vindo do New York Times. Vamos analisar diretamente o artigo sobre o caminhão Semi da Tesla, como foi escrito. A Tesla não lançou um novo produto de grande sucesso desde o utilitário esportivo Model Yoskiros, que começou a ser vendido em 2020. As primeiras análises do Tesla Semi, caminhão pesado elétrico, indicam que ele pode ser o sucesso necessário para a empresa. Isso pode revolucionar a fabricação tradicional de caminhões, assim como os carros da Tesla mudaram a indústria automobilística. Após anos de atrasos, a Tesla começou a receber pedidos do Semi, que deve custar cerca de $290 mil para a versão. Esse modelo pode percorrer até 800 quilômetros com uma carga, sendo muito menos caro do que os caminhões elétricos pesados vendidos pela Daimler, Volvo e outras empresas, que normalmente custam pelo menos $400 mil, de acordo com estimativas do Conselho Internacional de Transporte Limpo. A Tesla também disse que o Semi terá uma versão mais acessível, capaz de rodar 560 quilômetros entre recargas.
Ambas as opções percorreriam distâncias maiores do que os caminhões de outros fornecedores. Esse modelo deve custar cerca de 260 mil dólares, quase metade do preço de alguns concorrentes. Custo e autonomia são dois dos principais motivos pelos quais muitas empresas de logística e entrega têm relutado em comprar um caminhão elétrico, que custa pelo menos o dobro de um modelo a diesel e representa apenas uma pequena fatia das vendas de caminhões pesados. O problema com a tecnologia disponível atualmente é que a autonomia é limitada. Eles são bastante pesados e muito caros, disse Jeanne Abaca, proprietária da King Fuel Trucking em Long Beach, Califórnia, que encomendou 20 caminhões Tesla Semi. Isso é algo novo chegando ao mercado que meio que resolve todos esses problemas. A demanda pelo Tesla Semi parece forte. Empresas de transporte rodoviário da Califórnia pediram ao governo estadual subsídios para ajudá-las a comprar mais de 1.200 caminhões Tesla. Isso é mais do que todas as solicitações para todos os outros caminhões elétricos desde que o programa de incentivos do Estado começou em 2019. E isso é apenas um único pedido que vai render cerca de 350 milhões de dólares para a Tesla. Então, parece que está se tornando realidade o que venho dizendo há anos. Esses caminhões Tesla Semi vão vender como água. Como as empresas de frete apenas analisam a planilha, o caminhão Tesla Semi não é apenas um caminhão menos poluente, ele é simplesmente um caminhão melhor em todos os aspectos e vai economizar muito dinheiro para as empresas de frete todos os anos. Assim como Ivan Torres, um motorista da Navoia, uma empresa de transporte baseada em São Francisco, é um grande fã do Semi. No mês passado, ele dirigiu um desses caminhões, levando ferramentas elétricas do porto de Long Beach até Ontário, Califórnia, a 60 milhas. A Navoia opera apenas caminhões elétricos, enquanto o caminhão subia uma ladeira íngreme que separa Ontário da Grande Los Angeles. O Sr. Torres ficou maravilhado com a potência dele. Ele transporta as cargas como se não fosse nada. Apenas pare, disse ele do assento acolchoado do motorista, que fica em cima de um amortecedor que suaviza os solavancos. Telas de cada lado do volante oferecem uma visão de todo o tráfego ao redor dele. Aqui você vê um vídeo de ele dirigindo o Tesla Semi, ultrapassando um caminhão a diesel em uma subida como se ele estivesse parado. O Sr. Taurus afirmou que o caminhão é mais silencioso que os a diesel e pode acionar o ar-condicionado enquanto aguarda para descarregar. Isso nem sempre é possível com caminhões a diesel, pois a Califórnia limita o tempo de marcha lenta desses veículos em áreas residenciais ou perto de escolas e hospitais para reduzir a poluição. Se a Tesla impulsionar a indústria de caminhões para propulsão elétrica, o impacto ambiental poderá ser grande. Caminhões a diesel de médio e grande porte representam uma pequena porcentagem de todos os veículos dos Estados Unidos, mas são responsáveis por 45% das emissões de óxidos de nitrogênio do transporte rodoviário, de acordo com a União dos Cientistas Preocupados. O óxido de nitrogênio causa asma e bronquite e é o principal componente da smog. Sim, esse é um aspecto muito importante do transporte pesado em geral. Como o Nick também mencionou, os ônibus escolares precisam ser elétricos. Isso deve ser uma prioridade. Mais de 25 milhões de estudantes são transportados por ônibus escolares a diesel todos os dias na América do Norte. A fumaça do diesel é classificada como um carcinógeno humano conhecido. Se alguém já andou em um desses ônibus, sabe que esses gases não saem só pelo escapamento, eles também ficam dentro do ônibus. Tem aquele cheiro característico. Além disso, esses ônibus ficam sempre ligados, poluindo o ambiente das crianças. Lembre-se, elas inalam 50% mais ar por peso corporal que adultos. Os efeitos a longo prazo estão ligados a impactos no desenvolvimento cerebral, redução do desempenho acadêmico e até atrasos no desenvolvimento. A adoção de veículos elétricos elimina essa exposição, pois os ônibus não emitem fumaça. Eles podem ser autônomos, mais seguros e ainda economizar muito dinheiro das cidades e escolas em manutenção. Sim, os ônibus elétricos são muito melhores e eu sei do que estou falando, porque aqui na Dinamarca, em 2025, todo novo ônibus que entrou em circulação era 100% elétrico. É muito mais agradável em nossas cidades depois que esses ônibus a diesel poluentes estão saindo de circulação.
Mas, como continuaram no artigo, há mais de uma década, a Tesla mudou permanentemente a indústria automobilística quando lançou o sedã Model S, provando que carros elétricos podiam ser práticos e divertidos. As montadoras tradicionais inicialmente descartaram os carros elétricos como um produto de nicho, mas depois gastaram bilhões de dólares tentando alcançar a Tesla, que ainda responde por cerca de metade das vendas de carros elétricos nos Estados Unidos, é o mesmo filme. Adam Boeing, diretor de estratégia da Ford Mobility, que fornece recarga e outros serviços para caminhões elétricos, falou sobre o potencial do caminhão para revolucionar a indústria. Mesmo assim, fabricantes de caminhões tradicionais afirmam não temer que o caminhão elétrico atraia seus clientes. Cara, isso é um grande erro. Como os fabricantes de automóveis tradicionais disseram quando a Tesla começou a produzir carros elétricos. E hoje, os fabricantes de automóveis tradicionais estão perdendo suas vendas na China, o maior mercado de carros do planeta, um lugar onde a Tesla cresceu cerca de 10 vezes no mesmo período em que as vendas dos fabricantes tradicionais desabaram, e alguns até saíram completamente do mercado. Eles estavam errados sobre a Tesla antes e, na minha opinião, estão errados sobre o Tesla Semi-Truck hoje. Como Peter Vorhove, presidente da Volvo Caminhões América do Norte, disse: "Eu não acho que seja disruptivo." Bem, o caminhão pesado elétrico VNR da Volvo tem uma autonomia de 275 milhas, então é menos do que a opção mais barata da Tesla, que provavelmente custa o dobro. Mas a Volvo ainda não divulgou nenhum preço oficial. Mas tentar dizer que isso não será disruptivo quando a Tesla oferece algo que também oferece o dobro da autonomia pela metade do preço, parece que esses caras estão desesperadamente tentando negar a realidade. O Sr. Volvo disse que a Volvo, que é dona da Mack Truck, planeja lançar um novo modelo com maior autonomia no ano que vem, mas ele se recusou a dar detalhes. A Volvo, com sua experiência, oferece o serviço e a confiabilidade exigidos por proprietários de frotas, acrescentou ele. Bem, sobre isso, a Tesla acabou de divulgar que a frota do Tesla Semi atingiu mais de 95% de disponibilidade em 2025, com 75% das visitas de manutenção concluídas em menos de 24 horas. Essa disponibilidade supera o desempenho típico das frotas de caminhões pesados a diesel, que, segundo dados do setor, geralmente variam de 85% a 92%. Então, os Tesla Semi parecem ter uma confiabilidade maior, mesmo em comparação com os anos de experiência da Volvo com caminhões a diesel. Então, mais uma vez, ele basicamente está só mostrando pra gente que não sabe do que está falando ou está desesperadamente tentando distorcer a realidade. E estamos vendo a mesma coisa da Daimler, como eles escreveram no artigo. John O'Leary, o presidente da Daimler Truck América do Norte, que era dona da Freightliner, disse que caminhões elétricos não eram práticos para viagens longas porque não há carregadores de alta potência suficientes. A infraestrutura continua sendo um desafio, disse ele. Bem, sim, mas a Tesla também está construindo essa infraestrutura enquanto falamos, assim como fizeram com o Model S antigamente. As empresas da senhora Abaco são especializadas em transportar contêineres do porto de Long Beach pelo sudoeste e a Tesla está construindo carregadores potentes o suficiente para adicionar 300 milhas de autonomia em meia hora, colocando cidades como Las Vegas ao alcance, disse ela. Meia hora é o tempo padrão de descanso obrigatório para motoristas de caminhão. Sim, então eles nem precisam esperar. E junto com as muitas empresas que vêm testando o caminhão Tesla Semi nos últimos 2 anos, já ficou provado que o transporte de longa distância é possível. Eles podem substituir um caminhão a diesel na proporção de 1:1. Talvez não com o caminhão elétrico da Daimler, já que a própria Daimler afirmou que o Tesla Semi desafiava as leis da física. Mas acho que a Daimler só precisa comprar um caminhão Tesla Semi agora, desmontá-lo e aprender 1 ou 2 coisas com a Tesla. Por quê? Ao invés de aceitar o desafio, eles só processam o estado da Califórnia por não conseguirem competir, como foi escrito neste artigo. Volvo e Daimler dizem que estão comprometidas em reduzir as emissões, mas entraram com um processo para impedir que a Califórnia aplique normas de qualidade do ar para caminhões,
com os quais elas concordaram em 2023. O fabricante diz que está preso entre o governo estadual e a administração Trump, que vem desmontando as regulamentações. Bem, a Tesla não está presa nesse impasse, porque não importa qual seja o incentivo estadual ou quais subsídios do governo existam. A Tesla só fabrica caminhões elétricos não poluentes. Então, eu venho dizendo há anos, em muitos dos meus vídeos sobre o Tesla Semi, que a vantagem da Tesla que vemos nos carros elétricos só vai aumentar à medida que os veículos ficam maiores. E é exatamente isso que estamos vendo acontecer agora. As empresas tradicionais de transporte de carga, como a Volvo e a Daimler, oferecem algo que tem quase metade da autonomia pelo dobro do preço. Empresas como a Daimler ainda afirmam que esses caminhões não servem para longas distâncias, mesmo com a Tesla provando o contrário. Essas empresas estão presas ao passado, e isso será a ruína delas. Eles continuam desenvolvendo e planejando fabricar caminhões com célula de combustível de hidrogênio, mesmo com infraestrutura ainda menos avançada. E eu não entendo como isso é uma boa estratégia comparado ao Tesla Semi, onde eles já estão construindo a infraestrutura e o caminhão pode até recarregar durante a carga e a descarga, algo que um caminhão a hidrogênio nunca poderá fazer. E a ciência e a tecnologia não mudam só porque o veículo fica maior. O hidrogênio ainda é muito ineficiente, muito caro de produzir, tanto o hidrogênio quanto o veículo. Daimler só insiste em algo que não vai funcionar. O Tesla Semi será altamente disruptivo para o transporte de cargas, indo além de apenas lançar uma versão elétrica de caminhão pesado. Eles repensaram tudo sobre um caminhão e perguntaram às transportadoras e aos caminhoneiros o que eles querem de um caminhão pesado. E, por isso, a Tesla construiu um caminhão que é melhor do que um caminhão a diesel em todos os aspectos. E além disso, as transportadoras vão economizar dezenas de milhares de dólares em cada caminhão, todos os anos de sua vida útil. A economia operacional anual, estimada para o Tesla Semi, em comparação com um caminhão a diesel semelhante, geralmente varia de 15 a 30 mil dólares ou mais. Dependendo, é claro, da quilometragem anual, da tarifa de eletricidade, dos preços do diesel e dos padrões de uso. Mas parece que as antigas montadoras tradicionais estão em negação. Empresas de transporte de carga já estão na fila para encomendar o caminhão Tesla Semi, altamente disruptivo. E obrigado por assistir. Até a próxima, se cuidem e sejam gentis.